a maioria de vocês deve ter reparado que eu coloquei a prova lá no Classroom, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esses exercícios que eu deixei recomendados lá na aula passada, e aí ao final a gente pode conversar um pouco sobre a prova, né? O que que eu espero dela, como é que é para ser respondida, né? As questões que é para escrever, tirar foto e mandar, como é que você responde, a sua resposta, tem que ter as contas. Enfim, eu vou falar de tudo isso, mas um pouquinho mais para frente, tá? Então, tá todo mundo vendo aqui, né? Meu mouse, né? Meu mouse mexendo. Sim. Beleza, então vou começar, pessoal. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre esses problemas de otimização. Essa otimização é um campo de estudos assim, enorme. A gente está vendo, eu não vou nem dizer que é a ponta do iceberg, é o primeiro cubo de gelo que fica lá em cima do iceberg. É, é bem pouco mesmo que a gente está vendo. Na verdade, é só uma ideia do que é otimização, né? Mas as técnicas elas são muito mais avançadas em geral, tá? Então a gente vai se ater a essas, esses problemas que envolvem funções de segundo grau. E aí eu resolvi alguns exemplos lá na aula, né, sobre o que eu quero dizer com otimização e deixei esses outros três aqui para vocês fazerem em casa. Alguém conseguiu fazer, gente? Alguém tentou fazer? Como é que vocês estão? Vocês tentaram fazer? Não tentaram fazer? Não conseguiram? Não vou mentir, eu não minto, Não, eu não não tentei, tentou. porque eu tô fazendo meu escrever. Esse é um dos maus do ensino remoto, né? Normalmente o pessoal passa atividade para fazer como presença e aí se acaba fazendo um monte de coisa na mesma semana. Mas tudo bem. Eu vou. É melhor eu fazer alguns exercícios ao vivo mesmo, porque aí quando você tem dúvida, no vídeo você para, mas você só vai me ouvir falando a mesma coisa várias e várias vezes. Aqui você pode me perguntar e eu te respondo, talvez com outras palavras que melhorem, né? Façam você entender de uma maneira um pouco mais fácil. Então, eu vou resolver esses três exercícios e aí vocês me param e perguntam, por que isso, por que aquilo? Fiquem à vontade, tá? Então, olha só. Esse primeiro problema diz o seguinte: ó, o cara tem 80 metros de cerca e ele quer fazer, delimitar uma região aqui em preto, tá vendo? Ao longo de um rio, para confinar alguns animais, né? Para colocar o gado aqui dentro. O lado da região retangular junto à margem, então essa parte aqui, ó, laranjinha, essa parte aqui, ó, laranjinha, não tem cerca, não precisa ter cerca aqui, né? Só tem cerca na parte que é terra, tá? Então a pergunta dele é: quais devem ser as dimensões da região retangular? Ou seja, ele quer saber quanto que vale esse x aqui, opa, quanto que vale essas dimensões aqui. Ao invés de xy, eu vou colocar azinho e bzinho, tá? Porque eu temo que vocês confundam um pouco as letras depois. Quais devem ser esses valores A e B aqui, para que a área que você cerca seja a maior possível? Então, primeiro vamos explorar o que é que pode acontecer quando você está tratando um problema desse tipo. Você tem uma certa quantidade de cerca. Então, momentaneamente, eu vou tirar isso aqui daqui, tá? Deixar aqui no cantinho. Você tem uma certa quantidade de cerca. Então, você poderia fazer um cercado nesse formato. Você poderia fazer um nesse formato. Você poderia fazer um pouquinho assim, né? Algo nesse sentido. Mas todos esses que eu estou colocando têm a mesma quantidade de cerca, tá? A pergunta é, dentre todos esses cercados que têm a mesma quantidade de cerca, qual é aquele em que a área é maior? Primeiro, existe um que a área é maior, né? Dentre esse aqui, será que esse aqui tem uma área maior ou menor do que esse? Maior ou menor que esse, né? Então, é esse tipo de problema que a gente está tentando resolver. Deu para entender, pessoal? Qual é a ideia do problema? Sim. Beleza. Primeira parte é entender isso, né? Então, a gente vai passar para a parte da modelagem agora. Primeiro, o que você quer otimizar? É, essa ideia de otimizar é maximizar, é minimizar? O que é? Qual é a grandeza que você quer que seja a maior possível? Dá uma olhada no enunciado, né? Olha só. A grandeza que você quer que seja a maior possível é a área maior possível, não é isso? Então, se você quiser maximizar isso, você vai ter que montar uma função
que represente o cálculo da área, né? Então, como é que você calcula a área desse retângulo? Como é que você A calcula a área de um vezes retângulo? B. A vezes B, beleza. Então, essa é uma parte da modelagem. Eu vou escrever o Azão, né, de área, é Azinho vezes Bzinho. Então, beleza. Eu quero que esse Azão aqui seja o maior possível. Então, vou ter que escolher esse Azinho e Bzinho. Mas não é, eu não escolho Azinho e Bzinho livremente, né? Eu tenho regras para escolher eles. Quais são as regras? Eu não posso escolher um Bzinho de 1 km e um Azinho de 3 km, né? Então, esses problemas de otimização normalmente vêm com uma restrição. Que restrição é essa, nesse caso? Tem que ser no máximo 80 metros. Exatamente. Então, com 80 metros de cerca. Então, a sua restrição é essa, ou seja, você está restrito aos valores de A e B que somem 80, mas olha só, tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. É só um detalhezinho mesmo. Lembra que aqui tem cerca também, aqui é azinho, né? É um retângulo, né? Então, o que você está querendo dizer, na verdade, é o seguinte, olha. Se você somar essa distância A, mais essa distância B, mais essa distância A, ou seja, 2A mais B, né? 2A mais B, essa sua restrição tem que ser 80. Não é isso? Você tem essas duas Sim. equações aqui. Você quer que a área seja a maior possível, ao mesmo tempo em que esses dois números obedeçam essa propriedade. Então, gente, o problema está quase resolvido aqui, olha só. Essa primeira equação, ela tem dois valores desconhecidos, não é isso? Duas coisas podem variar, e na verdade é uma função de duas variáveis. A gente nem vai estudar isso no ensino médio. Então, é uma péssima ideia você querer mexer direto com esse A. O que você vai fazer é o seguinte, ó. Eu posso expressar o B, por exemplo, em função de A. O que significa isso? Eu vou pegar essa equação, expressar um número em função de outro, é isso aqui, ó. Eu isolei o B, tá vendo? E toda vez que você vir B em algum lugar, você pode substituir por essa expressão aqui, né? É a mesma coisa, não é? Então, dito isso, o que você pode fazer é, em vez de usar o azão sendo azinho vezes bzinho, eu uso azinho vezes 80 menos 2A. É a mesma coisa de B, não é? Não é a mesma coisa de B? O B não vale isso? Basta substituir aqui dentro. Sim. Então agora, olha só, se você for aplicar a distributiva, existem outras técnicas para resolver que são até mais rápidas, tá? Mas eu vou insistir na que a gente viu, porque eu não falei de teorema da decomposição ainda. Mas olha só, se você aplicar a distributiva aqui, você vai obter, eu já vou reorganizar a equação toda, tá? 2A ao quadrado, né? Menos 2A ao quadrado, mais 80A. Aí confirma para mim, ver se eu tô falando alguma bobagem. Vai dar isso mesmo, não. Tem um menos 2A quadrado aqui, né? E um mais 80A. Então você acabou de expressar a sua área em função do seu Azinho. Então, na verdade, olha só, eu vou escrever mais uma linha só com um detalhezinho. Olha o que você fez. Você criou uma função de segundo grau que calcula a área em função de um dos lados. Então, se você escolhe um dos lados, você acha qual é a área daquele retângulo, é isso. E é exatamente esse valor que você quer maximizar, né? Então, ó, agora você caiu em um terreno mais ou menos conhecido, né? Por quê? Você sabe que esse tipo de coisa aqui, ó, que você está vendo, esse tipo de função, é representado graficamente por uma parábola, né? Além disso, você sabe que essa parábola tem concavidade voltada para baixo por causa do sinal negativo, né? No primeiro termo, no coeficiente dominante. Então vai ser alguma coisa parecida com isso aqui, né? Então ela deve ter um ponto de máximo, né? Ponto de máximo. Então esse vértice aqui, ó, vértice, ponto de máximo da função. É verdade? Agora, vamos interpretar o que significa, muito parecido com o que eu fiz na aula teórica, quem teve oportunidade de ver. Vamos interpretar o que significa, nesse caso, o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é, na verdade, a
variável independente, não é isso? É variável independente. Então esse x do vértice aqui é o valor de Azinho que faz a imagem ser a maior possível. Então, nesse. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui fica a área, não é? E aqui fica o lado Azinho. Então, quando você olhar para o x do vértice dessa função, desse gráfico, né? Você vai achar qual o lado que faz a área ser máxima. Se você está procurando as dimensões, então é justamente o x do vértice que você quer, não é? Esse aqui é o x do vértice. E o y do vértice seria o valor da área máxima, tá? Não é isso, pessoal? Concorda ou não? Sim. Beleza, então vamos lá. Aí tem umas formulinhas para x do vértice e y do vértice. Aqui, pessoal, eu peço que você tome um pouco de cuidado, tá? Eu acabei usando as letras B e A nesse problema para representar as dimensões. Mas no x do vértice a fórmula tem um B e um A, né? Eles não têm nada a ver com esse B e A que a gente usou agora, tá? Eles são o B e A, na verdade, são só os coeficientes da função, né? Então aqui eu vou colocar entre aspas o B e A, tá? Porque esse B e A são referentes àquela forma padrão lá das funções de segundo grau, né? Que tem o AX mais AX quadrado mais BX mais C, né? Por isso que eu coloquei entre aspas. Ficou claro a diferenciação? Que esse A aqui não significa a mesma coisa desse A. Então, se você fosse fazer a conta, você vai substituir o A da função aqui, né? Coeficiente da função por menos 2. Vai substituir o B, coeficiente da função aqui por 80, né? E vai achar o x do vértice. Então aqui vai ficar menos 80 dividido por menos 4, não é isso? E aí esses dois sinais cancelam, né? Pensa que é um menos um multiplicando e um menos um dividindo. Você cancela, né? Menos um com menos um. Então, no final das contas, dá um resultado positivo, né? É por isso que o pessoal costuma falar que menos com menos dá mais, né? Na verdade, você está cancelando os sinais de menos, os números que são representados pelo menos um, né? Vocês entenderam o que eu falei aqui nesse negócio do menos um, gente? Vocês querem mais explicação disso? Deu pra entender. Deu Deu para pra entender? entender. Então, beleza. Então, você acabou de encontrar o x do vértice, que é 20, né? Então, esse x do vértice, a interpretação dele é que ele era o valor de A, né? Ou seja, o seu Azinho tem que valer 20. Conclusão, se você pega esse cercadinho aqui, ó, na verdade esse valor aqui, ó, é 20. Como é que você faz para encontrar o B? Alguém tem Só alguma ideia? subtrair dos 80. Só subtrair dos 80. Em outras palavras, é usar essa equação aqui, né? O B é você pega 80, que é tudo, e subtrai duas vezes do 20, né? É a mesma coisa, gente. O que você acabou de falar é só subtrair do 80, é o que essa equação quer dizer. Para encontrar o B, basta subtrair, né, do 80. Tá aqui. Então o seu B vai ser 80 menos 40 aí, né? Dá 40. Então é mais ou menos do jeito que eu tinha desenhado mesmo, né? As dimensões. Quando você faz isso, a sua área vai dar 800. Se você tentar montar qualquer outra figura nessas condições aí do enunciado, você não vai obter uma área igual a 800, como foi obtido aqui. Ficou claro o que é otimizar? Então, se um dia você for um fazendeiro e precisar ser cagado e tiver ao lado de um riacho, você pode determinar as dimensões para ter o maior pasto possível, né? Tá resolvido o problema, gente? A gente encontrou as dimensões? Foi isso que ele perguntou, né? Quando você responde uma pergunta, ó, quais devem ser as dimensões? Quando resolve uma questão, né? Quais devem ser as dimensões? Releia o comando da questão e vê se as suas últimas linhas respondem à pergunta da pessoa, né? Então aqui veio em forma de pergunta mesmo, né? Não veio como um comando, tipo determine, encontre, nada desse tipo. Quais devem ser as dimensões? Você respondeu? A igual a 20 e B igual a 40. Beleza, tá respondido. Beleza? Então quando você for resolver qualquer questão, checa no final
se a sua resposta realmente responde a pergunta da pessoa, tá? Ficou claro o que eu quis dizer com isso, gente? Sim. Beleza. Sim. Então vamos passar para a próxima, pessoal. Foi difícil isso aqui? Vocês acharam muito difícil, muito fácil, muito normal? Meio Os confuso, mas cálculos em de boa. si são fáceis, Uhum. mas a questão de passar do português para matemática acabo dando uma confusão na minha cabeça. Isso é muito com treino também. Mas assim, tem alguma parte específica que deu alguma confusão? Porque essa tradução da matemática para português, pelo menos do jeito que eu tô vendo aqui, é você escrever isso. Uma vez que você escreveu isso aqui, você traduziu o problema físico, né, por um contexto matemático, de maximizar essa função A. E o resto é mão de obra, né? Assim, tem a parte da interpretação aqui, né, do que é o x do vértice e y do vértice. Tem alguma parte específica que você olha e fala, essa parte eu não entendi. É Para isso quando também, gente. coloca em forma de função. Eu acho Forma de bem confuso. essa parte Quando. aqui. Isso, essa parte aí. Então, dessa linha para essa, a única mudança dessa linha para essa, a única mudança foi incluir esse azinho aqui, né? Eu incluí esse A para explicitar que a área depende agora dessa expressão aqui, e essa expressão, a única coisa que pode variar aqui dentro é o azinho. Então, por isso eu digo que o azão, a área, é uma função de A, ou seja, dependendo de qual o valor de azinho, eu tenho valores da área diferentes. É só isso que isso quer dizer, tá? Essa anotação. Então, se você quisesse fazer um teste, você poderia falar, olha, eu acabei aqui no final do problema achando que a área fosse 20, mas e se eu desse na cabeça que eu não quero que o azão seja 20, eu quero que o negócio seja um quadrado, sei lá. E que o quadrado vai dar um número aqui ruim de fazer. Imagina que eu queira que o A seja 30. Vai 30. Então, o que você está calculando se você substituir o A por 30? O A é essa dimensão aqui, tá? Essa dimensão que eu estou passando o mouse em cima. Então, essa função aqui, ela calcula qual é a área que você obtém se você faz um retângulo aqui em que o Azinho é 30. Olha só. Só como um teste, tá? 30 ao quadrado dá 900, tá? Aí eu peço que vocês confiem um pouco em mim. E 80 vezes 30 dá 240. Isso mesmo? Tô certo, a gente tá falando besteira, não? 30, 80 vezes 30. Não, dá 2.400, gente. 240 não, 2.400. No caso, sim, eu estava falando besteira. Aí eu só resolvendo essa conta aqui, 2 vezes 900, dá 1.800. Então, essa conta que eu estou fazendo, usando um valor fixo de A, eu consigo calcular a área. É só isso, quer dizer, o Azão está em função do Azinho. Aí essa conta aqui vai dar 600. Aí, tá, o que essa contaada toda quer dizer? Olha só. Olha a magia, gente. Quer dizer que se eu montasse uma região que tivesse aqui como 30, a área seria 600. Vamos fazer o teste? Ó, 30 com 30 dá 60, né? Falta quanto para cá? Pro 80 falta 20. Olha a conta, como é que fica. 30 vezes 20, né? Dá 600 mesmo, tá certo. Então, o que essa função aqui faz é, para cada valor de azinho, ele determina qual é a área que vai dar no final. Eu fazer esse x do vértice aqui, eu escolhi direto a área máxima, que foi a que deu 800 aqui, né? Beleza? Deixa eu colocar um I, se reticências aqui. Aí agora eu vou colocar com um balãozinho feito à mão, tá? Um balãozinho feito à mão aqui, porque não vai caber o. Pronto, olha só. E se, né?
Um pouco mais claro, o que que o programa está falando? Sim, sim, É, obrigada, professor. beleza, a Maria levantou a mão. Peraí, foi a Maria que falou comigo agora? Gente, não reconheço muito a voz de Não, vocês. foi Pode a falar. Lani. Foi mal, é porque não, enquanto eu tô apresentando não aparece quem tá falando. Aí eu não. Bom, professor, eu fiquei um pouco com dúvida na hora que o senhor foi passar pro gráfico, sabe? Ah, Aí tá. eu fiquei meio perdida nessa parte. Ah, tá. Por que que o gráfico é assim? Isso. Isso aqui foi só o que passa na minha cabeça mesmo. Eu não esbocei o gráfico de cabeça, não, né? Eu só sabia que ele tava com a concavidade voltada para baixo. Aí por que que eu sabia disso, né? Primeira pergunta talvez fosse essa. Por que que eu sabia disso? Porque esse valor aqui é negativo. Aí quando eu falei lá de gráficos de função de segundo grau, eu falei para vocês que, olha, quando esse coeficiente dominante, né, o número que acompanha o termo de grau 2, tá vendo? Que acompanha ao quadrado. Quando esse cara for negativo, negativo, você faz um joinha para baixo assim, né, negativo, aí você sabe que a concavidade está voltada para baixo. Então eu sabia que a concavidade estava para cá, assim. O buraco estava aqui, né? Então foi isso que me permitiu fazer esse esboço de gráfico. O que eu queria, esse gráfico, ele normalmente, né, a gente escreve desse jeito, né? Das últimas vezes que eu escrevi funções, era assim, né? Não era nesse formato aqui. Só que Isso. no seu caso, a variável aqui é um azinho, né? Então eu não usei exatamente essa coisa, né? A variável é azinho. Então eu coloquei o azinho aqui no eixo horizontal. E no eixo vertical vai ficar o azão, né? O valor que a função assume para cada valor de azinho. A interpretação do vértice nesse caso a coordenada y dele dá o valor do máximo, tá? Que a função assume. Então, se você substituísse nessa função aqui o valor 20, na verdade a gente fez a conta aqui de cabeça, né? De cabeça sim. Multiplicou 20 por 40, né? De cabeça não é nada impressionante, mas. Imagina que você quisesse calcular o y do vértice. Olha só o que, que ia acontecer. Você já sabe que era 800, né? A gente já fez aqui a conta 20 vezes 40. Mas e se eu substituísse o a por 20? Eu não quisesse fazer a conta dessa forma tradicional aí. Eu vou substituir nessa expressão o a por 20. Fazer a conta aqui, ó. Eu substituí o 20 ao quadrado por 400 e 80 vezes 20 por 1.600, tá? Eu só fiz a conta. Então aqui vai ficar menos 800, né? Menos 800 mais 600. Olha a surpresa. Essa conta aí vai dar 800 de novo. Tem até mais uma forma de checar que essa aqui realmente é a área máxima, que o y do vértice é realmente a área máxima. Se você quiser, você ainda poderia apelar, ó. Tem uma outra equaçãozinha que eu coloquei para vocês, fala do y do vértice, né? É uma formulinha, né? Infelizmente, essas aqui a gente acaba decorando. Que é esse menos zero sobre 4a. Olha só como eu estava certo a respeito da minha interpretação do y do vértice, né? Ser a área. Vou substituir os valores de azinho e bzinho dessa equação aqui, né? Com coeficientes da equação. Aí o bzinho vai ser 80, né? O azinho é menos 2. Agora é azinho visto como coeficiente, né? E o c vai ser zero, né? Todo mundo entende por que que o c é zero, pessoal? Olha só. Compara aqui, ó. Tá vendo que não tem termo sobrando? Ou seja, tem um mais zero aqui, né? O termo independente é zero. Por isso que apareceu esse zero aqui, tá? Deixa eu colocar com marca-texto vermelho. Mais zero. Daí que vem esse zero. E eu vou substituir esse a aqui embaixo por menos 2. Aí, apesar da conta ser um pouco maior, vocês vão ter talvez uma surpresa no final, né? Vou resolver essa conta aqui de cabeça, tá?
De cabeça sim, mais ou menos, né? Eu só substituir os valores, tá, gente? Vocês não veem editando a aplicação, mas está acontecendo. Então, o que eu fiz aqui, ó? 80 ao quadrado dá 6.400. Esse termo aqui da direita está multiplicado por zero, então essa conta toda dá zero, tá? Essa multiplicação toda dá zero. Então sobra só os 6.400 em cima. E embaixo é 4 vezes menos 2, que dá menos 8. Então, de novo, esses sinais cancelam. Né? Aí, quer dizer, essa divisão é a mesma coisa que fazer divisão com os números positivos. Sei lá, os menos 1. E 6.400 dividido por 8 dá, surpresa, surpresa, 800. Olha lá. 800 aqui foi obtido como y do vértice, que é a interpretação para esse ponto de máximo, né, no gráfico. Se você substituir na função o seu x do vértice também vai dar 800. E se você fizer a conta geometricamente também vai dar 800. Quer dizer, tudo está apontando aí para isso ser realmente seu valor máximo, né? Não sei se deu uma contextualizada nas várias maneiras de você achar esse resultado da área máxima aqui. Mas o que ele queria mesmo era as dimensões, né? O que ele queria era isso aqui. Isso, isso. Foi bônus, né? A gente achar qual era a área máxima. Podemos passar para a próxima, pessoal? Sim. Vamos Sim. lá, então. Professor, só Oi. uma observação. Depois que calcula o y do vértice, dá para deduzir, né, as dimensões Dá, do dá para deduzir. cercado? Se você não soubesse esse 40 aqui, você sabe que a área também é Azinho vezes Bzinho, né? Então você voltaria aqui, ó, pegaria o Azinho vezes Bzinho. Ó, achei o 20 e achei o 800, né? Aí você substitui, ó. A área máxima é 800 quando o Azinho é 20, não é? Não, isso eu devia ter deixado a área intacta, peraí. Deixa eu copiar aqui. Veio daqui essa expressão, tá? Então substitui a área 800 com o x do vértice que eu acabei de achar. Então basta você dividir 800 por 20, né? Vulgo passar para lá o 20 dividindo, né? Como vocês costumam dizer. Aí você deduziria o B. Eu não sei se a sua pergunta foi essa, se a sua pergunta foi só com a área, sem saber o azinho, dá para deduzir? Não. Não tão diretamente assim. Você ia ter que resolver uma equação de segundo grau. Tá? Se você não soubesse nem o azinho nem o bzinho, o que você ia fazer, sabendo 800, ia ser substituir nessa expressão aqui, ó, o a de 20 nessa expressão, substituir esse valor por 800 e resolver a equação de segundo grau na variável a. Aí você ia achar o 20 de novo. Mas aí eu acho que é muita acrobacia, sei lá. Você tá meio que dando voltas assim. Funciona, funciona, ok. Mas eu acho que tem maneiras melhores, né? Só mais rápidas, tá? Mas você tá correta, de qualquer forma. Respondi a sua dúvida, não? Sim, muito obrigada, professor. Ah, então vamos lá para a próxima. Eu vou pegar esse camarada aqui. Essas ideias, pessoal, cara, é fazendo exercício mesmo. Não tem jeito. Tem uma questão da prova a respeito disso, tá? Aí eu também não vou falar qual é. Vocês dão uma lida lá, você tem quase 3 semanas, né, para fazer. E os atendimentos estão aí, gente. Então, olha só. É, esse exercício aqui é um exercício do livro, tá? Do livro texto que a gente costuma usar nas aulas quando era presencial, né? Quando a gente distribuía o livro físico. Então, assim, esses valores estão um pouco bagunçados, porque eu não sei em que planeta que essa bola foi lançada ao ar. Mas tenho certeza que a aceleração da gravidade na Terra não é o que ele está dizendo que é, mas tudo bem. Uma bola é lançada ao ar. Suponha que a sua altura h em metros, t segundos após o lançamento. Olha aí, quem estava falando de física. Física e matemática. Física é só matemática aplicada, tá, gente? T segundos após o lançamento seja isso aqui. Então, o que ele está fazendo é escrevendo a altura em função do tempo. Já ouviram falar da expressão função horária da posição? Isso, é a posição em função do tempo, é só isso. Horário é de tempo, né?
Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, se você lançou a bola há 3 segundos, onde que a bola vai estar? Aí você substitui, eu falei 2, né? Sei lá, eu não lembro agora. Você lançou a bola há 2 segundos. É, substitui o valor 2 aqui para você saber qual altura que a bola está nesse momento. É isso. É isso que quer dizer essa função. Então você consegue determinar a altura sabendo o tempo de lançamento, né? Há quanto tempo foi lançado. Beleza. E o que ele quer que a gente faça com isso? Ele quer, primeiro, um instante em que a bola atinge sua altura máxima. Então, me parece que é uma situação familiar, né? Você já deve ter resolvido algum exercício de física nesse sentido, sim ou não? Sim, tá na prova de física. Tá na prova de física. Vocês vão aprender a resolver a prova de física agora, né? Se você tiver a função horária da altura, é uma função de segundo grau, não é? Gente, eu não vou nem fazer o desenho todo de novo. Eu vou copiar isso daqui, ó. É isso, né? Na verdade, olha só. O Azinho, o coeficiente dominante, é negativo, é um -1, né? Então quer dizer que realmente a concavidade voltada para baixo. Aqui, só porque eu sou um pouco purista com essas coisas, eu vou chegar um pouquinho para cima, tá? Porque eu sei que o gráfico está um pouquinho para cima. Só por isso, tá? Mas é só. Opa! Só um pouquinho de. Talvez um pouco de exagero meu. Só ajeitar aqui os pontilhados, pronto. Beleza. Aqui só mudam as variáveis, né? Aqui agora você tem a altura em função do tempo, não é isso? Então, essa aqui é a trajetória, né? A trajetória da bola. Então, pessoal, a interpretação do vértice do gráfico dessa função de segundo grau aqui o y dele não está no eixo da altura, o y é uma altura, então, né? É uma altura máxima, não é? E o x do vértice está no eixo do tempo, não tá? O que significa, então, o x do vértice? O tempo no qual a bola atinge a altura máxima. Esses dois números estão associados, né? O x do vértice e o y do vértice. Então, ele não quer a altura máxima? O que ele quer, então, é o y do vértice. Vamos calcular, então? Pessoal, se você pegar aquela equação S igual a S0 mais V0t menos AT mais AT ao quadrado sobre 2, já viram essa equação? Está na física? Não, esse gráfico eu coloquei só para vocês se situarem, tá? Mas o ideal é que você deixe o máximo de detalhes possível, tá? Na prova, tá, Camille? Que perguntou aí se precisa fazer o gráfico. Precisar, mas é bom fazer. Até porque evita de você se perder também. Então, pessoal, vocês já viram aquela fórmula S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2? Que ele chama a equação horária, enfim, equação da posição, não sei, do movimento uniformemente Sim. variado. Então, se você pegar, eu vou até escrever essa aqui, ó. Se você pegar aquela equação e substituir no lugar de é porque eu sou meio mongol, gente. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô digitando aqui, tentando falar com vocês, não tá dando certo. Se você pegar essa equação aqui, ó, e comparar com a equação, com a função de segundo grau, cadê? Eu perdi a função de segundo grau, tá aqui. E comparar com essa função, você tá vendo que são duas funções de segundo grau? Olha só, aqui só mudou x para t, né? E ao invés de S0 tem um C, ao invés de V0t tem um BX, né? Porque o t é a variável, né? Aqui a variável vezes um número. Mas elas são essencialmente a mesma coisa, só mudar as letras, né? Concordam? Se você pegar essa equação aqui e tentar aplicar olhando para essa função de segundo grau, o que você obtém é a equação de Torricelli. Vocês estudaram a equação de Torricelli já? Já. Então, Sim. a equação de Torricelli você substituir aqui. Você calcular o y do vértice. Se você fizer isso, você acha a equação de Torricelli.
Um caso particular, na verdade, quando na equação de Torricelli o Vzinho é igual a zero, quer dizer que é o ponto máximo. É isso que significa, só. Então o que a gente está fazendo é usando a equação de Torricelli para V igual a zero. Olha só como é que vai ficar. O y no vértice é menos delta sobre 4a. Vamos substituir aqui. Vamos fazer a conta primeiro matematicamente, depois ver como é que o Jair faria essa conta. Substituir aqui o delta pelo que ele realmente vale, né? Agora eu vou substituir os valores dos coeficientes, né? Ó, quem é o coeficiente b? É esse termo aqui que acompanha o termo linear, o termo de grau 1, né, em t. Então ele é 4, né? O a é menos 1, cuidado com o sinal, tá, pessoal? E o c é 6, não é isso? Então substituir aqui todos os valores que eu conhecia. Bzinho vale 4. Aqui o menos 4 é da fórmula mesmo, né? O a vale menos 1. E o c vale 6. E aí aqui eu coloquei o a menos 1 de novo. Se você fizer essa conta aqui, ó, vai ficar menos 16 mais 24 dividido por menos 4, não é? Não deu 24? Ó. Menos 4 vezes menos 1, troca o sinal, fica positivo, né? Então fica 4 vezes 6, essencialmente. 4 vezes 6 dá 24. Então essa conta aqui vai ser igual a 16 mais 24 deve dar uns 40, mais ou menos, né? Ok, eu já vou matar esse sinal, tá, gente? Essa conta aqui vai dar um número negativo, mas tem sinal do lado de fora e torna o resultado positivo, né? Então isso aqui dá 10. O que significa isso? A sua altura não estava em metros, então isso aqui significa 10 metros. Então essa aqui é a sua altura máxima. Beleza, pessoal? E aí, dúvidas? Vocês entenderam a interpretação do problema? Ixi, gente, meu microfone às vezes dá pau. Vocês estão me ouvindo mesmo? Deixa eu olhar o chat aqui. Isso, deixa eu Tá. ver, Professor, É professor. porque eu se vocês ainda viram acho a aula muito a aula teórica, meu microfone deu pau no meio da gravação lá. Aí eu tive que professor, ainda cortar. acho muito confuso. Você achou muito confuso? Sim, tudo, basicamente. Tudo? Não, peraí. Tudo, Aqui eu só copiei a professor. equação, né? Aqui eu só copiei a equação. E aí o que eu fiz foi interpretar esse y no vértice como sendo a altura máxima. Não está no eixo da altura? Então, essa aqui é a altura Uhum. máxima, né? O ponto máximo. E de resto é uma fórmula. Essa fórmula aqui é da memória mesmo, tá? E a partir daqui só substituir os valores. Os valores estavam aqui. Eu comparei essa equação aqui com uma equação típica do segundo grau. Ó. Quem é o B? 4. O B deu 4 aqui. Vou colocar com marca-texto para ficar mais fácil de se enxergar. Ó. Quem é o B? É 4, né? Quem é o C? É o 6 aqui, né? Mais 6. Tá aqui o C. Quem é o A? Esse A aqui, na verdade, é um menos 1, né? Que está multiplicando T. Menos 1, né? Então tá aqui o A. Aí eu só substituir os valores, né? Aí assim, beleza, fiz uma conta. O que essa conta significa? Esse não é o y do vértice? Bom, isso é a altura máxima, de acordo com a nossa interpretação. Então aí acabou o problema. Beleza? Então, a equação de Torricelli, pessoal, é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Vamos ver como é que o Jair faria essa conta. Se isso aqui estivesse na prova de física, né? Então, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, não é isso? Não é isso, pessoal? Exatamente. Beleza. Então, qual a interpretação de cada um desses termos aqui, né? Agora a gente vai ter que comparar essa equação com essa, né? Deixa eu apagar essa aqui de baixo. Essa equação com essa. Para substituir os valores. Primeiro ponto. Quando você chega na altura máxima, a sua velocidade vertical é zero, né? Então você chega lá no máximo, aí por um momento, aquele momento desenho animado, né? Você para no ar e depois você começa a descer, né?
Então quer dizer que no ponto de máximo a sua velocidade é zero. Tá, o que mais? Se esse resultado aqui, se esse coeficiente dominante é -1, então quer dizer que o seu A sobre 2 é igual a -1. Então quer dizer que o seu A é -2. Eu falei que eu não sei em que planeta é isso aí, mas tudo bem. A aceleração da gravidade é -2. E depois, se você compara, aqui não apareceu 4t, mas na fórmula não era v0t, significa que a sua velocidade é 4, né? A velocidade inicial é 4. Vamos lá então, pessoal? Ixi, vai dar certo isso aqui? Eu acho que vai dar errado, velho. Alguma coisa deu errado. Essa velocidade não pode ser essa velocidade inicial, não, gente. Deixa eu... JS, -16. Tô digitando a equação aqui, tá, pessoal? Gente, o que deu errado? Não, pera aí, tem alguma coisa estranha, gente. Ah, tá, já sei o que tá estranho, gente. Não, já vai ficar mais claro. Aí você achou 4, né? Aí você vira e fala, não, professor, você errou loucamente, porque esse 4 que você obteve aqui é muito diferente desse 10 que você falou que era. É, claro que é, porque olha só, esse delta S, pessoal, é o quê? O que que é o delta lá para física? Variação. Variação, é o final menos inicial, não é isso? Então esse delta S é o Sim. S menos S0, não é isso? Olha só quem é o S0 aqui, ó. O S0 não é 6? Então agora eu vou substituir o S0. Agora sim, passa esse 6 para lá, somando, né? Dá 10. Isso é como o físico resolveria, né? Mas agora você já sabe que é só matemática aplicada. A gente já fez a conta direta aqui. Então isso aqui é como um físico resolve esse problema. Uma coisa por cima da outra, mas já ajeitei. Vocês entenderam o paralelo entre as duas coisas, gente? Você resolveu a coisa de dois jeitos diferentes, né? Isso aqui é como o matemático resolve, né? Isso aqui é como o físico resolve. E agora você já sabe o que você tem que fazer na questão lá do Jair, né? Eu acho que Obrigada. Torricelli vai ser a solução, né? Provavelmente. Bom, pessoal, o problema de otimização se resume a você identificar, você modelar o seu problema, né? Aqui o problema já vem modelado, porque ele já te deu a função que você que queria ser maximizada, né? Ou seja, a altura máxima, né? E depois de modelar o problema, interpretar o que representa o vértice em cada um dos casos. Então aqui a gente viu que o y do vértice não está no eixo da altura, é uma altura, altura máxima, porque esse gráfico está com a cavidade voltada para baixo. O que o x do vértice significa? É o tempo, está no eixo horizontal, né? É o tempo no qual a bola atinge a altura máxima. Essa é a interpretação para o x do vértice, né? Ixi, ele pediu um instante, ó. Ai, meu Deus. Eu calculei, na verdade eu fiz a letra B antes, ó. Vou fazer assim, pessoal. Isso aqui eu fiz a letra B antes, tá? Eu vou passar tudo para cá. Tudo aqui para baixo, tá? Então, o que ele quer na letra A, foi erro meu, né, de não ler o enunciado direito. Ele quer o instante em que a bola atinge a altura máxima. Desculpa, eu acho que é por isso que vocês estavam confusos, né, gente? Se ele quer o instante em que a bola atinge a altura máxima, então você vai fazer uma conta muito similar, mas você quer um instante no qual a bola atinge a altura máxima. Então, o que você quer é esse camarada aqui, né?
Aqui tem uma formulinha também. Menos B sobre 2A. Pronto, agora é só substituir os valores. Aí o B é menos 4. É mais 4, perdão. E o A é menos 1. E aí menos 4 sobre menos 2, né? Vai ficar. Uma bola atinge a altura máxima aos 2 segundos. Sabe que isso aqui está no eixo horizontal, que é o eixo T, né? E ele é medido em segundos, né? Então isso aqui é segundos. Beleza, pessoal? Aí aqui Torricelli não vai te ajudar, né? Porque Torricelli não tem tempo, né? Não tem tempo aqui na. Aí o que vai te ajudar aqui é essa aqui mesmo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ficou mais claro? Que x do vértice é o tempo no qual a bola atinge a altura máxima. A altura máxima em si é o y do vértice. E como é que você faz essa C aqui, pessoal? Ele quer saber quantos segundos depois do lançamento a bola toca o solo. Tocar o solo, pessoal, quando uma coisa toca o solo, qual é a altura dela? É 0. É zero. Então o que você quer é que o resultado dessa contalhada toda que está do lado direito da equação seja zero, né? Vai substituir a altura por zero e descobrir qual é o tempo associado, né? Então aqui não tem nada de otimização. Aqui você está só descobrindo as raízes da função. Eu vou multiplicar tudo por menos um. Vou colocar do jeitinho que vocês gostam aí para resolver a equação de segundo grau. Acho que vocês preferem fazer assim, né? Você olha para essa equação aqui e aí você usa o método que você quiser aí para resolver, né? É Bhaskara, é some produto. Nesse caso, eu acho some Professor, produto. Oi? o senhor trocou o sinal das variáveis. O t Troquei. quadrado e o 4t. Eu troquei de todo mundo. É porque é como se eu tivesse passado esse menos t para a esquerda, o 4t para a esquerda e o. Passou todo mundo trocando sinal, né? Ah, sim. É a mesma coisa que multiplicar por menos um, tá? Multipliquei os dois lados da equação por menos um. O zero não trocou de sinal, aí esse troca, esse troca e esse troca. Aí eu escrevi só a equação ao contrário, né? Esse zero é igual a essa coisa aqui trocada. Deixa eu fazer passo a passo. Outra maneira de você ver isso que eu acabei de fazer é isso aqui, ó. Troquei o sinal de todo mundo, né? Porque eu multipliquei por menos um. Que eu vou colocar de verdinho. Daqui pra cá, o que que eu fiz? Multipliquei a equação inteira por menos um. Do lado direito e do lado esquerdo, tá? Tem que fazer a mesma coisa dos dois lados, senão ela deixa de ser uma equação, né? De igualdade. E o que que eu fiz dessa linha para essa? Uai, se zero é igual a essa coisa, então essa coisa é igual a zero, né? Tanto faz a ordem que você escreve. Aí aqui, pessoal, soma e produto vai ser bem complicado, tá? Porque esses valores aí, que são as raízes dessa equação, são um tanto quanto esquisitos. Então eu vou resolver com vocês aqui usando Bhaskara, tá? Ó, o seu Azinho é 1, o seu Bzinho é menos 4 e o seu Czinho é menos 6. Então, usando essas três informações, eu vou escrever primeiro o delta, tá? Que é b ao quadrado menos 4ac. Se você vai usar Bhaskara, né? Agora você vai substituir os valores de b, de c e de a. Então, ó, b ao quadrado menos 4 ao quadrado dá 16, né? Quer que eu escreva a substituição ou já faço a conta direta? Já escrever, né? Normalmente o silêncio é o pessoal pensando, pô, eu não vou falar porque senão o pessoal vai achar que eu estou enrolando a aula, mas na verdade é dúvida de todo mundo. Aí ninguém fala nada. Então, ó, substituir os valores de A, B e C. Tudo bem, agora esse menos 4 ao quadrado dá 16.
Aí menos 4 vezes 1 vezes menos 6 vai dar 24, né? É como se eu matasse esse sinal com esse, né? Vai ficar essa conta aqui dá negativa, e quando tivesse menos na frente, vai trocar o sinal e vai ficar positivo. Então, se você achou esse delta, significa que, felizmente, a gente não tentou fazer sobreproduto por muito tempo, porque esse cara aqui não tem raiz exata, tá? Não tem raiz inteira. Tem raiz, ok, mas ela não é um número inteiro. Então a gente ia demorar muitos anos para achar essa solução de cabeça, tá? Felizmente tem Bhaskara, né? Então eu vou escrever a equação de Bhaskara aqui. 2A. Nossa, equaçãozinha chata de escrever. Então aqui eu vou colocar umas setinhas, tá, gente? Para você entender de onde veio o quê, tá? E agora é só substituir, gente. Isso aqui é trabalho braçal mesmo. Menos B significa o oposto de B, não é? Se o B é menos 4, então o oposto de menos 4 é 4. Isso troca o sinal, né? E aqui esse delta vai ser raiz de 40, né? E aí sobre 2A vai ficar sobre raiz de 2. Então substituir, ó. Menos B, o oposto de B. Então era menos 4, vira 4. Substituir o valor de delta, aqui dentro, 40. E 2A era 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 dá 2 mesmo. Pronto. A raiz de 40 não é exata. Eu não vou fazer essa conta toda, tá, gente? Eu vou simplificar a raiz um pouquinho. Eu vou só esperar para ver se alguém tem dúvida nisso. Gente, ixi, eu escrevi x, né? Não é nem x, gente, é t, né? A variável é t, né? É aqui, ó. A variável é t, não é? X não tem nada a ver com o problema. Todo mundo entendeu o que eu fiz essa linha para essa? Da segunda linha para a terceira? Tá ok? Agora eu acho que a maioria de vocês vai arregalar o olho e falar: Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos ver se eu tô certo? Pelo menos foi o que aconteceu no passado, gente. Brigaram comigo. Falaram, professor, você tá viajando, velho. Isso aí que você fez tá tudo errado. Entendendo o que eu fiz? Da penúltima para a última linha. Vamos em câmera lenta agora, gente? Slow motion. Chamar o VAR, né? Vamos olhar o VAR. Olha só, pessoal. O que eu fiz foi. Você não tinha esse 4 e esse 2 aqui em cima? Eram ambos múltiplos de 2, né? A única coisa que eu fiz foi colocar o 2 em evidência. O que significa colocar o 2 em evidência? Eu estou imaginando uma distributiva que originasse essa conta, né? Olha só, confere comigo. Desse não vai dar certo. Multiplico 2 aqui, dá 4, né? Multiplico 2 aqui, aparece um 2 aqui na frente, não é isso? Tá certo o que eu fiz? Então essa conta é igual a essa, né? Eu só desfiz a distributiva, né? Colocar em evidência é isso, gente. Desfazer a distributiva, tá? Se você precisar de um pouco mais de explicação de como é que eu enxerguei isso, bom, primeiro é que eu já fiz muito exercício na minha vida. Mas se você quiser uma explicação que seja um pouquinho menos trabalhosa, é só fazer assim, ó. Eu vou deixar evidente, né? É claro, que a gente estava olhando para uma multiplicação, olha só. Tá vendo o, que o 2 é um fator comum a essas duas contas? Olha só, aparece um 2 vezes aqui, opa, aparece um 2 vezes aqui e aparece um 2 vezes aqui, ó, um fator comum multiplicando. Então a única coisa que eu fiz foi extrair esse número 2 aí, ó, na forma de uma distributiva. Ah, e para que você fez esse malabarismo todo? Porque agora eu tenho uma multiplicação do lado de fora, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, ó. Eu vou apagar esse cara aqui. Eu vou apagar essas setinhas porque eu não estou fazendo a distributiva, né? O que eu fiz, ó, mata isso com esse. Agora sim. Agora, pessoal, esse resultado aí que eu achei dois resultados, né? Tá vendo que tem
essa expressão você vai usar ou o mais ou o menos, não é isso? Concordam? É uma equação de Sim. segundo grau, tem duas raízes, né? E aí, qual que você vai usar, o mais ou o menos? Qual é o resultado certo? A bola não vai cair no chão, né, várias vezes, né? O positivo. Positivo. Por que o positivo? Se você colocasse o negativo aqui, esse tempo ia ser negativo, né? Então seria o tempo antes do lançamento, né? Concorda? Então, Sim. que são as duas soluções, né? Eu vou usar a solução que tem o sinal de mais. Isso aqui não precisava ser tão distante um do outro, né? E a outra é a solução com menos. Ah, por que que a gente vai escolher essa aqui? Vocês já falaram, né? Por que que a gente escolhe essa aqui? Porque nesse caso, tempo é positivo. Que é depois do lançamento, né? Só faz sentido aquela equação depois do lançamento. O que significa que essa solução aqui, ó, essa raiz, a gente diz o seguinte matematicamente, ó, não convém, quer dizer, ela não se adequa ao seu problema. Por quê? Porque nesse caso, o tempo seria negativo. Ou seja, antes do lançamento, você não tem como saber onde que a bola estava antes do lançamento. Você não sabe se a pessoa pegou do chão, pegou da mesa. Essa equação, essa expressão só vale para t maior ou igual a zero. É por isso que naqueles problemas de física, você sempre vê para t maior ou igual a zero. Já viram essa? Prestaram atenção? Que quando tem aquelas questões de física, ele fala lá, função horária da posição para t maior ou igual a zero. Como se ele estivesse dando domínio da função para você, né? Os valores que você pode usar na função. Então, pessoal, acabamos de responder depois desse tanto de conta, o que que significa esse t? Esse t é uma raiz dessa equação, que significa o tempo onde a altura é zero. Então, quando você substitui a altura para zero, você forçou descobrir o tempo no qual a bola atinge o chão. Se você quiser uma aproximação, aqui já tá. Se fosse para mim, já tá boa a resposta, tá? Não precisa fazer mais nada. Não sei como é que é a política lá nas aulas de física, mas para mim, 2 mais a raiz de 10 é uma resposta aceitável, assim. Mas se você quiser aproximação, vou ligar a calculadora aqui, ó. Eu acho que você não vai conseguir ver a calculadora, porque eu tô numa maneira diferente aí de compartilhar a tela. Mas confia em mim, eu tô fazendo a conta certinho aqui. 10, eu vou calcular a raiz de 10, somar 2. Dá 5,16 aproximadamente. Acho que precisão de centímetros tá bom, né? 5,16 metros. Segundos, né? Segundos. Vou usar o S, tá? Então, o texto, a resposta ficaria: a bola atinge solo 5,16 segundos após seu lançamento. Esse 5,16 é a aproximação, tá? Para esse número. Beleza, pessoal? Ficou claro? Eu falei? Sim. Beleza. Vamos para a próxima? Aí foi equação de física no meio de matemática, né? É tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, olha só. Nessa terceira questão. Sabe-se que o custo C para produzir X unidades de certo produto é dado por isso. Então, ele já te deu uma função do custo, olha só. Eu vou até escrever aqui para explicitar que uma coisa é função da outra. Ele falou o seguinte: se você quiser calcular o custo, basta você saber quantas unidades você quer produzir. Aí você substitui essa. Você quer
quer produzir uma unidade, aí você substitui o 1 aqui e calcula qual é o custo de produzir uma unidade. Quer produzir duas? Assim por diante, tá? Então vamos lá. Nessas condições, calcule. Esse calculem aqui é porque no livro ele pede fazer essa atividade em dupla. Não precisa, né? Em dupla. Então a primeira pergunta dele é a seguinte: a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Então olha só, ele quer otimizar o custo, tornar o custo menor possível, né? Me parece um problema de otimização, né? Então o que que eu vou pensar? Olha, essa função que modela o custo é o que eu quero minimizar, não é isso? Então eu vou fazer um esboço dessa função aqui, só conceitual mesmo, tá, gente? Olha só, é uma função de segundo grau. Qual é o sinal do coeficiente dominante, gente? Alguém sabe me dizer qual é o coeficiente dominante? Vamos ver como é que vocês estão. Quem é o coeficiente dominante dessa função? Quem sabe me dizer? Ninguém? Morreram? 3.000? Não. Esse é o independente. Aqui, pessoal. O coeficiente dominante é aquele que multiplica o termo de maior grau. É o que faz ele dominar os outros, né? Porque ele multiplica o termo de maior grau. É o que comanda se a concavidade desse gráfico aí está para cima ou está para baixo. Então, dito isso, ó, quem é o coeficiente dominante? É o coeficiente desse termo de ordem 2, que é o maior grau que você tem aí, né? Qual é o coeficiente desse x ao quadrado aqui, gente? 1. Beleza. Para quem não entendeu, pessoal, olha só. Você sempre pode imaginar. Deixa eu escrever um pouquinho diferente aqui. Estou editando a equação para colocar um espacinho ali. Saber o que eu quero dizer. Ó. Quem é o coeficiente dominante? Você sempre pode imaginar. Nossa, tá tão pequenininho, né? Vocês não estão achando? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Que quando um número está sozinho, parece que não está sendo multiplicado por ninguém, você pode imaginar que tem um vezes multiplicando aqui. Ó. Não é a mesma coisa? 1 vezes x quadrado não é a mesma coisa que x quadrado? E qual é o sinal do número 1? Esse número 1 aqui. Positivo, né? 1 é um número positivo. Então significa que essa concavidade está voltada para cima. Para cima. Bom? Nossa, deixa eu reescrever esse gráfico aqui. Ó. Acho que está assim. Mais ou menos, tá? Então, você está tratando de uma função desse tipo, tá? Tá, e como é que a gente vai tratar agora do problema de maximizar ou minimizar essa função? Vai ser um mínimo, né? Porque ela tem concavidade voltada para cima, então ele tem um mínimo aqui embaixo. A barriguinha para baixo, né? Então, olha só. Você tem aqui essa coordenada, a coordenada x, né? E essa aqui é a y, né? Então, aqui embaixo está falando de x do vértice. Qual a interpretação desse x aqui no seu problema? X é o número de unidades certo produto, né? Então, é a produção de x unidades. E qual a interpretação do seu y? Ora, o seu y, a altura, não é exatamente a altura do custo, o valor do custo. Então, esse seu y do vértice aqui representa o custo mínimo. Então, você tem dois valores associados: a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Então, esses dois valores estão associados. O que você quer não é a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Então, você quer esse camarada aqui. Não é a quantidade de unidades produzidas, o x? Então, vamos lá, fazer a conta. Então, você vai fazer x do vértice, aí tem uma equaçãozinha, não pode esquecer. Gente, a equaçãozinha não pode esquecer, de verdade. Eu sei que é chato decorar a fórmula, é bom entender de onde ela veio. Eu posso até explicar de onde vem essas equações, não tem problema. Se você achar que é ruim só memorizar, eu posso explicar de onde ela veio, talvez fique mais fácil se entender por que que ela tem esse formato aí. Mas tem que estar na cabeça, tá? Então, vamos lá. Quem é o valor de B?
O valor de B aqui é o número que multiplica a variável de grau 1, né? Então é esse menos 80. Então B menos 80 e o A. O A é 1, a gente já fez a conta, né? Então B está aqui, menos 80. 2 vezes 1 dá 2, né? Então, de novo, ó, você tem o menos 1 com menos 1. Vai dar menos 1 ao quadrado, que é positivo, né? Então basta eu tirar todos os sinais. É o que a tia Fátima dizia, né? Menos com menos dá mais, né? Aqui, ó. E finalmente, você vai achar x do vértice sendo 40. O que significa isso? Significa que para que o custo seja mínimo, devem ser produzidas 40 unidades desse produto. É isso aí. E aí, agora olha só. Primeiro, dúvida, gente. Alguém teve alguma dúvida no que a gente fez? Você tem que interpretar o problema. O que que representa o x do vértice, o que que representa o y do vértice, e ver se a sua interpretação casa com o que ele está perguntando, né? Agora, olha só, o valor mínimo do custo. Então, de novo, a gente vai usar essa interpretação aqui, ó. Só que ele não quer quantas unidades vão ser produzidas. Ele quer que o custo seja mínimo. Ele quer saber que custo é esse, né? Então, você vai pegar a mesma equação aqui, ó. Só que agora você não vai calcular o y do vértice, o x do vértice, você vai calcular o y do vértice. Eu vou pegar uma equação aqui que já esteja feita do y do vértice. Pronto, tá aqui. Isso aqui é o y do vértice, que é a altura desse gráfico, né? Então vamos lá. Calculando o y do vértice. Delta, que é b ao quadrado, né? Menos 4ac, dividido por 4a. Eu substituí o delta, tá? Pelo que ele realmente vale. E agora é substituir os coeficientes b, a, b e c, né? O b vale menos 80, o a vale 1 e o c vale 3.000. E aí o a embaixo eu vou colocar 4 direto, porque é 4 vezes 1, né? O próprio 4. Então vamos fazer essa conta aqui embaixo. Primeiro, menos 80 ao quadrado deve dar mais ou menos uns 6.400. Depois, 4 vezes 1 vezes 3.000 deve dar 12.000. Concordam, gente? 4 vezes 3, 12, né? E adiciona 3 zeros. E agora, 6.400 menos 1.200. Vocês sabem fazer de cabeça, gente? Eu sei, vai dar 5.600. Normalmente, gente, o que que eu faço para agilizar essas contas? Eu faço o que o pessoal costuma dizer de a diferença pela soma. O que que significa isso? Em vez de eu pegar os 6.400 e tentar subtrair 12.000 de 6.400, eu penso o seguinte, ó. Quanto que eu preciso somar no 6.400 para chegar em 12.000? Aí eu penso, olha, se eu somar 6.000 dá 12.400. Passou, né? Então eu preciso somar menos que isso, menos 400 unidades. Então eu pego 6.000 que eu somei e subtrai 400, dá 5.600. E aí eu sei que esse número aqui é menor que esse, então vai dar um resultado negativo. Por isso, menos 5.600. Aí você faz a conta mais rápido, tá? Pratiquem isso, gente, é muito útil, de verdade. Você fazer o que o pessoal chama de a diferença pela soma. Aí você calcular a diferença, calcula a soma, né? Coloca o mesmo resultado. Então vamos lá, pessoal. 5.600 dividido por 4. Eu vou dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes, né? 4 é 2 vezes 2, afinal de contas, né? Então 5.600 dividido por 2 dá 2.800. Divide por 2 de novo dá 1.400. Então vou colocar aqui 1.400. Pronto. Então, o custo mínimo de produção é... Beleza, pessoal? Dúvidas? Professor, você vai postar essa aula no YouTube?
Vou, tá sendo gravado. Ah, tá, beleza. Beleza? Então, pessoal, eu vou parar a gravação, tá? Só pra tirar as dúvidas de vocês e as dúvidas não ficarem tão eternizadas.